Oi, gente! Essa maquiagem é inspirada nas histórias em quadrinhos. Eu encontrei algumas imagens na internet que me inspiraram, eu vou deixar elas lá no meu blog, mas eu acabei fazendo do meu jeito e ficou assim, então eu espero que vocês gostem. Eu não tenho muita experiência com tutoriais de maquiagem ainda, então algumas partes ficaram desfocadas. Eu peço desculpas desde já, mas eu espero que vocês entendam. Bom, a primeira coisa é preparar a pele normalmente. Eu não usei primer porque eu só fiz a maquiagem para tirar fotos. Mas vocês usem primer, se forem em alguma festa, usem corretivo, base, pó, tudo certinho. Mas não passem blush e nem façam o contorno. O primeiro passo, depois da pele, é fazer a sobrancelha. Eu usei um delineador líquido normal, mas vocês usem qualquer um que seja prova d'água. É só passar por cima da sua sobrancelha e desenhar ela bem arqueada e bem grossa. A minha deu uma engrossada na parte de cima, olha só. Ficou bem marcada e bem preta. É assim que é pra ficar. Estranho desse jeito mesmo, mas depois vai ficar legal. Se você não tiver prática com delineador, você pode fazer primeiro com lápis e depois passar o delineador. Mas é importante usar o delineador líquido por causa do acabamento. Aí, olha só, eu falei pra vocês que eu não tinha prática com isso. Gravar sozinha, eu não consegui focar direito no olho, mas tudo bem. Eu fiz um olho gatinho, então eu passei um lápis preto por fora do olho, não passei na linha d'água e marquei o côncavo. E ali no cantinho, eu fiz 3 puxadinhos, então eu fiz como se fossem cílios, com o lápis. E olha só, e marquei bem o côncavo. Eu sei que não tá dando pra ver, mas vocês vão entender, gente. Olha. Viram mais ou menos? Aí depois você passa o delineador por cima, pra ficar bem pretinho. E vai dar um aspecto de cílios e vai ficar um olho bem marcado. Assim como nos desenhos em quadrinhos mesmo. Olha só. Deu pra entender? Bom, aí agora a gente vai fazer as marcações no rosto, que vai ser tipo o sombreado que tem nos desenhos em quadrinhos mesmo. Eu imaginei como se eu fosse fazer o contorno com bronzer, então eu faria para afinar o nariz. Aí eu peguei então o delineador e passei na voltinha do nariz ali, só que eu não completei, tá vendo? De um lado eu passei um risco inteiro e do outro só metade. Então, por isso que é bom vocês terem várias referências. Procurem imagens no Google de histórias em quadrinhos para vocês verem como são as marcações desses desenhos. O nariz, na parte de baixo, olha só, eu contornei praticamente inteiro, desde a voltinha de dentro até a voltinha de fora. Então, foi por isso que ficou bem parecido com os desenhos em quadrinhos mesmo. Não esqueçam de fazer o outro olho igual, então olha só como são os 3 puxadinhos. E passo bastante delineador para ficar bem preto. Então, o olho vai ficar super marcado, a sobrancelha também. E os desenhos dos sombreados também tem que ficar certinhos nos pontos certos do seu rosto. Cada rosto é um rosto, então, se você está acostumada já a fazer o contorno com o bronzer, você imagina mais ou menos isso. Olha, eu fiz mais uma ali em cima, como se fossem as rugas. Imaginem rugas. Aí eu também fiz no osso da lateral, tá vendo? É bem onde eu passo o bronzer mesmo, fazer contorno com maquiagem. Então, eu passei um risco de delineador preto. E nesse osso também da mandíbula. O segredo para passar direto o delineador é você firmar bem ele na pele. Não importa que o risco comece fino, termine grosso, porque nos desenhos são assim mesmo. Olha, eu também passei na testa, e aí eu contornei a minha boca com um lápis pink e preenchi com o batom Luciana da NYX, que também é um pink bem forte. Vocês estão vendo que eu deixei os meus lábios maiores? Foi por isso que eu apaguei a boca com corretivo no começo do vídeo. Aí eu contornei com o delineador e também passei o delineador preto no meio dos lábios. Também passei um pouco de lápis branco por cima do batom. Eu não sei se vocês vão conseguir reparar, mas também para dar um efeito de brilho que tem nos desenhos em geral. Eles usam o branco para brilho, o preto para sombra.
Aí eu limpei o lápis e passei ele na linha d'água, o lápis branco. Para fazer a lágrima, então eu usei o Jumbo Milk da NYX e fiz uma mancha branca embaixo do meu olho. Aí eu peguei uma sombra azul da paleta 120 cores, dei umas pequenas batidinhas por cima do branco e depois eu passei um tom de azul um pouco mais claro para dar um efeito mais real. E por último, contornei essas lágrimas com delineador também. É muito importante tudo ter contorno. E ficou assim. Olha. Aí vocês podem contornar mais partes do rosto de vocês fazem como vocês acharem melhor. E por último, para dar o efeito do pop art, da impressão mesmo das histórias em quadrinhos no papel, eu peguei o Jumbo de novo, o branco, e fui fazendo bolinhas aleatórias, mas uma perto da outra, pelo meu rosto inteiro. Essa foi a parte mais legal. E a mais fácil também. Você só pega o lápis e dá uma giradinha que ele já faz uma bolinha perfeita, olha só. E aí que eu já comecei a perceber que tinha dado certo, porque no começo da maquiagem eu tava meio desesperada pensando, vixe, vai ficar estranho. Bom, ainda com o Jumbo eu passei no meio ali do olho, olha, pra fazer um fundo pra sombra. Porque eu achei que ainda faltava alguma coisa pra dar um tchan a mais. Aí eu peguei uma sombra rosinha e também dei batidinhas em cima desse fundo branco e não prejudicou o contorno preto que eu tinha feito antes. Eu fui com bastante cuidado e ficou um efeito bem legal. Olha só. E por último, eu passei a máscara para cílios e eu usei a da Avon. E ficou assim. Gente, não é tão difícil, eu acho que vocês têm que brincar, tentar fazer. Eu fiz e eu não imaginei que fosse ficar bom. Eu fui fazendo de brincadeira. Então, boa sorte! Espero que vocês tenham gostado e entendido mais ou menos. Eu ainda vou melhorar os tutoriais, eu preciso de alguém me ajudando porque eu não enxergo muito bem na hora de focar. Filmar sozinha é muito difícil. Mas é isso, um beijo e até mais!